Alguns estados do Brasil estão passando por uma onda de calor e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta informando que deve durar pelo menos até amanhã, terça-feira. Caramba, e o calor tá demais mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu acionar o Ivan Lemos, nosso X da Notícia, porque a gente quer saber se aqui em Alagoas nós vamos ter esse calorão que já está mais do que... A gente já está vivendo esse calor terrível, meu querido Ivan. Esse calor vai aumentar ainda mais e vai até terça, vai até sexta. Quando é que diminui esse calor, Ivan? Conte tudo. Wilson, essa onda de calor, ela não vale para Alagoas, ela vale para outros estados. Mas tem uma notícia para aqui pra gente. A gente não tem onda de calor, mas a previsão é de um verão com temperaturas bem acima da média aqui no estado. Ou seja, tá calor e vai continuar. Apesar de que nesse final de semana agora, segundo os meteorologistas, foi um pouquinho mais frio. Por exemplo, em Pão de Açúcar, a temperatura foi 2 graus abaixo do que foi na semana passada. 37 graus. Na semana passada foram 39. Friozinho, né? Só que não. Vou conversar agora ao vivo com o Vinícius Pinho, que é superintendente aqui da SEMAR. Vinícius, vários fatores contribuem para que esse calor esteja marcando bastante aqui no estado. Boa tarde. Exatamente. Vários fatores têm contribuído para que a gente sinta esse calor durante esse mês de novembro. Mas o principal deles é a falta de chuva. Esse mês de novembro ele tem sido um mês bastante seco em todo o estado de Alagoas e com baixa umidade relativa do ar. Além disso, o famoso vento nordeste, que costuma soprar nessa época do ano, que é aquele vento mais quente, ele está um pouco mais fraco, mas mesmo assim ele tem soprado, deixando o tempo mais seco e com menos nebulosidades. Essa diminuição de nebulosidade consequentemente aumenta a incidência de radiação solar sobre a superfície e faz com que as temperaturas sejam mais elevadas em todo o estado. Esse ano também o Brasil, a região, está sobre o fenômeno El Niño. Isso também faz com que as temperaturas aumentem. Exatamente. A influência do El Niño, que está bastante intenso esse ano, faz com que a gente tenha menos chuva e temperaturas mais elevadas em todo o estado. No ano passado, o senhor estava dizendo que foi mais ameno, o clima foi mais ameno, e por isso a gente tem percebido também esse aumento. É verdade. Se a gente for comparar o ano de 2023 com novembro de 2023 com novembro de 2022, o mês de novembro de 2022 foi de temperaturas bem mais amenas. Novembro de 2022 foi um mês de bastante chuva aqui no estado de Alagoas, ainda em função do Laninha, que estava atuando no ano passado. Novembro foi chuvoso no ano passado e comparando com esse ano, mais seco, consequentemente a gente vem percebendo temperaturas mais altas. E aí a gente tem regiões completamente distintas. Aqui no litoral, por exemplo, o senhor estava falando que a temperatura máxima chega a 32 graus. É considerado calor, mas ainda assim mais ameno do que outras regiões do estado. Com a proximidade do oceano, o oceano ele funciona como um regulador de temperatura. As temperaturas ficam um pouco mais baixas. Claro, elevadas, mas um pouco mais baixas. Quando a gente vai se distanciando do litoral, chegando na região do Agreste e principalmente do Sertão, a gente tem temperaturas mais altas, com máximas na casa dos 38, 39, até 40 graus. E a sensação térmica também influencia muito. O pessoal deve ter percebido pelo meu sotaque que eu sou do Rio de Janeiro, lá no final de semana foram 42 graus, a sensação térmica muito mais alta. Aqui no litoral, a sensação térmica, pela umidade, pelos ventos, a gente percebe que esse calor aumenta? A gente percebe que a sensação térmica é de temperatura mais elevada, principalmente porque o vento está um pouco mais fraco do que o normal e a gente está com a umidade um pouquinho mais baixa também do que costumeiramente a gente costuma ter aqui na faixa litorânea, que ela oscila na casa dos 65% a 70% e nesses últimos dias ela tem oscilado nessa faixa de 55%, 60%, que é um pouquinho mais baixa, faz também com que a sensação térmica seja um pouco mais alta. E eu falei agora no começo que a previsão para o verão também, para quem gosta de calor, maravilhoso, mas para quem precisa trabalhar no sol, para quem está exposto ao calor ali, vem muito mais calor pela frente. Vem mais calor pela frente. A nossa expectativa é que esse verão seja um verão bem seco e com bastante calor em todo o estado. É até uma preocupação que a gente tem, principalmente no semiárido alagoano, com as nossas reservas hídricas. O mês de dezembro, apesar de estar fora do nosso período de recarga hídrica, é um mês importante, porque é no mês de dezembro que ocorrem aquelas famosas trovoadas no sertão do estado, que servem para encher barreiro, encher cisterna para o povo sertanejo. E a previsão desse ano, com esse El Niño bem intenso, é que essas trovoadas ou não ocorram ou ocorram com uma menor frequência e menor intensidade.
Então há um risco de uma seca bem prolongada a partir de agora. Existe esse risco, a seca já está instaurada no semiárido alagoano, mas é uma seca de intensidade fraca, em alguns pontos moderada, e a nossa expectativa é que essa seca se agrave até o final do ano, até o início do próximo período chuvoso. Vinícius Pinho, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Wilson, então, 2 alertas aí. Um deles, o principal, é dessa seca que deve se prolongar pela falta de chuva no semiárido alagoano. E o outro é que o calor vai estar mais intenso, as temperaturas podem ficar mais altas e é preciso tomar muito cuidado. Passar protetor solar. Meu rosto aqui está vermelho, final de semana trabalhei no sol, passei protetor solar e mesmo assim fiquei bem bronzeado, bem queimado do sol. É importante esse alerta, temperaturas altas, muita água e protetor solar. Volto com você, Wilson.